Agora que nós finalizamos o nosso projeto, o próximo passo é distribuir essa solução para outras pessoas na nossa organização que precisam ter acesso àquelas informações. Então, para isso, nós vamos falar sobre o serviço do Power BI e as principais maneiras de compartilhar o nosso relatório. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos relembrar a estrutura do Power BI que nós vimos no começo do treinamento. Todo esse processo começa no Power BI Desktop, que é a ferramenta que a gente utilizou até agora. É onde todos os projetos são desenvolvidos. E é uma ferramenta gratuita. O próximo passo é fazer a publicação desse projeto no que a gente chama de serviço do Power BI, ou Power BI Online, que é um ambiente em nuvem onde a gente armazena esses projetos e configura o compartilhamento e atualização das bases de dados que compõem os nossos relatórios. Essencialmente, o serviço do Power BI é um site, é o app.powerbi.com. E para acessar o serviço, aí é necessário ter uma conta cadastrada na Microsoft, o que não é necessário para utilizar o Power BI Desktop, sempre relembrando. Como o serviço do Power BI é um site, você pode, obviamente, acessar pelo seu navegador de internet para visualizar e configurar os seus relatórios. Outra opção é o Power BI Mobile, que é o aplicativo para dispositivos móveis e que você utiliza para visualizar os seus projetos publicados ou compartilhados com você. Para criar uma conta, basta você se inscrever no site que você está vendo na tela. Mas um detalhe importante é que, para fazer esse cadastro, é necessário um e-mail comercial de alguma organização da empresa que você trabalha ou educacional, de alguma instituição de ensino que você estudou ou estude. Com os e-mails tradicionais que a gente está acostumado a utilizar, Hotmail, Outlook, Gmail, a gente não consegue fazer esse cadastro na Microsoft. Mas às vezes também, mesmo que você tenha esse e-mail corporativo, pode ser que esse processo de criação de contas seja gerenciado internamente pela sua empresa. Então, se for o seu caso, é preciso verificar como que você pode ter acesso a essa conta do Power BI. Basicamente, nós temos duas modalidades de conta, a conta Free e a conta Pro. Começando pela conta Free, como o próprio nome dela já sugere, ela é uma conta completamente gratuita, não tem nenhum custo associado. Começando pelo Power BI Desktop, todo o processo, que na verdade, lembrando, não precisa da conta. Você publica gratuitamente esse projeto construído no Power BI Desktop no seu serviço. E aqui sim, por se tratar de um serviço gratuito, tem algumas limitações nas opções que você tem na sua conta, principalmente relacionadas ao compartilhamento de relatório com outras pessoas. Essencialmente, usando uma conta gratuita, para você compartilhar o seu projeto com outras pessoas, mantendo aquelas características dinâmicas do seu relatório, de filtragem, interação entre os visuais, você só consegue fazer isso por meio de um link público. E como o próprio nome já sugere, qualquer pessoa que tiver acesso a esse link vai poder visualizar o seu relatório como se fosse um site comum da internet. Então, temos que tomar cuidado com essa opção, porque na maioria das vezes, os relatórios que a gente constrói utilizam dados sensíveis, informações sigilosas da nossa organização e não devem ser visualizados por qualquer pessoa, não é verdade? Então, muitas vezes, pensando nisso, as organizações costumam bloquear essa criação de links públicos por questão de segurança. Mas, se você está na conta gratuita e tem acesso a essa criação, é a opção que você tem para distribuir o seu relatório. O Power BI Mobile, que é um aplicativo, ele não tem custo nenhum e é só você baixar nas lojas de aplicativos do seu smartphone. Então, voltando ao Power BI Desktop, vamos ver como funciona essa primeira parte de publicação e compartilhamento usando a conta gratuita. De volta no nosso relatório, nós precisamos publicar o nosso relatório no serviço. Na guia página inicial, no final dela, podemos clicar em publicar. Perceba que nesse momento eu não estou conectado à minha conta ainda, mas se for o seu caso, não tem problema, pode deixar desse jeito mesmo. E aí você insere o e-mail associado com a sua conta, organizacional ou educacional. Depois de inserir o e-mail, clica em continuar. Se você já fez algum login em ferramentas da Microsoft no seu computador, a sua conta vai ficar salva.
Então, nesse momento, é só você escolher qual conta você quer utilizar e o processo de publicação vai ser iniciado. Quando a gente vai publicar um relatório no Power BI, nós precisamos escolher uma espécie de diretório de destino onde ele vai ser armazenado. Esses diretórios são chamados de workspaces, ou espaços de trabalho. Cada conta do Power BI tem um espaço de trabalho próprio que só o usuário da conta tem acesso, chamado Meu Workspace. Os outros espaços de trabalho que você eventualmente tenha e os que você está vendo na minha tela são espaços de trabalho geralmente compartilhados, ou seja, são espaços de trabalho que tem mais pessoas na sua organização fazendo parte. E tem várias maneiras de criar esses espaços de trabalho compartilhados. E quando você publica um relatório nesses workspaces, as pessoas que participam dele já vão ter acesso ao projeto. Então, facilita, por exemplo, a construção, a manutenção de relatórios em conjunto. Nesse caso, nós vamos publicar no meu workspace. Então, você aí vai publicar no seu próprio espaço de trabalho. Vou marcar meu workspace e clicar em selecionar. Depois de um tempo, uma mensagem de êxito na publicação vai aparecer na sua tela e você pode usar esse link de abrir relatório RH, que é o nome do nosso projeto, no Power BI. Esse é um link para abrir o seu navegador de internet padrão já no site do Power BI com o seu relatório aberto. Vou clicar nesse link, mas caso você clicou no Entendi sem querer, você pode abrir o seu navegador e acessar o site app.powerbi.com e fazer o login da mesma forma. Mas aqui eu vou utilizar esse link mesmo. Ele está redirecionando para a minha conta. Se você não tem um login salvo no seu navegador, você vai precisar fazer um login novamente. Nesse momento, se você quiser, você pode manter-se logado no seu navegador para evitar que essa tela apareça mais vezes, mas aqui eu não vou fazer isso. O seu relatório está sendo carregado e aqui nós podemos visualizar a mesma solução que nós criamos lá no Power BI Desktop. Só esperar ele terminar de carregar e aqui nós temos todas as interações de filtro, normalmente como a gente viu já nas últimas aulas. Aqui no serviço do Power BI, a gente consegue acessar os nossos workspaces, sendo o workspace da conta sendo encontrado no canto superior dessa lista, aqui, meu workspace, e os outros espaços de trabalho compartilhados. Mais abaixo, a gente pode expandir o meu workspace, que é onde a gente está nesse momento, e encontrar os principais pontos aqui, que são os relatórios e os conjuntos de dados. Nós vamos focar nessa aula nos relatórios. Em materiais extras, a gente traz um pouco mais a respeito principalmente dos conjuntos de dados. Antes de compartilhar o relatório, como é que a gente sabe qual é o tipo de conta que nós temos? Basta clicar na nossa foto, que está no canto superior direito da tela, e avaliar o tipo de licença. Aqui no meu caso, está mostrando que eu tenho uma conta Pro, mas eu vou utilizar as opções como se eu fosse um usuário gratuito. Conta Pro, a gente ainda vai ver mais detalhes dela. Para compartilhar através daquele link público que nós comentamos anteriormente, você vem na opção Arquivo, vem em Inserir e depois Publicar na web. Está até entre parênteses a palavra público. Se por acaso você está numa conta gratuita e não está vendo essa opção publicar na web, ou mesmo nem está vendo essa opção de inserir relatório, significa que a sua organização bloqueou a criação de link público por segurança, como nós também já comentamos. Mas, mesmo que no seu caso esteja bloqueado, você pode ver como é feito esse link para futuramente, se você tiver acesso, poder criar. Vou em publicar na web e aqui ele vai trazer algumas informações a respeito dessa criação de um link público. Vou clicar em, você pode ler com atenção, pausando esse vídeo, mas aí eu vou criar o código de inserção. Outra mensagem reforçando que é um site público, que vai estar disponível para a Microsoft, por exemplo, exibir nas galerias dela. E aí eu vou confirmar e publicar.
Depois de um tempo, essa visualização prévia do seu relatório vai aparecer na tela, inclusive pode ser visualizado em tela inteira, e esse é o link público que foi gerado. Se você copiar esse link e enviar por e-mail, por mensagem, WhatsApp ou de qualquer outra maneira, a pessoa lá vai conseguir ter acesso a esse relatório, como nós já falamos. Então, é sempre importante reforçar isso. Não vou dar sequência, mas eu poderia, por exemplo, copiar esse link, abrir um navegador anônimo e colar. E percebam que o relatório vai abrir diretamente, sem pedir nenhum tipo de login. Isso significa o navegador anônimo é aquele que não guarda nenhuma informação, nenhum login, então aquele foi direto. Tá? Então, realmente, tomem cuidado com o link público, só para fazer esse teste mesmo. Agora, se nós temos a conta Pro, vamos entender primeiro os custos associados, como que funciona. Voltando na nossa apresentação, a gente tem o processo sempre começando no Power BI Desktop, sempre uma ferramenta gratuita, não precisa de conta. Publicação também é gratuito, mesmo nessa conta na versão paga. E o custo da conta Pro, na modalidade individual, é de $9,99 por mês. Mas apesar desse custo, ainda é um dos melhores custos-benefícios do mercado, se não o melhor. Então, tudo que o usuário gratuito pode fazer, o usuário do Pro, da conta Pro, também é capaz de fazer. E além, principalmente, por exemplo, a atualização agendada das suas fontes de dados. Se você é um usuário Pro, você pode agendar alguns horários ao longo do dia ou ao longo da semana, com um limite de 8 vezes por dia, nessa modalidade individual do Power BI, para você atualizar automaticamente as suas fontes de dados. E, além do compartilhamento público que nós vimos na conta gratuita, o usuário Pro também consegue fazer um compartilhamento de forma privada, ou seja, só com pessoas específicas, mas seguindo duas premissas. Primeiro, você só consegue compartilhar dessa maneira privada com pessoas da sua própria organização, ou melhor dizendo, com pessoas que tenham um e-mail com o mesmo domínio empresarial que o seu. E outro detalhe é que as pessoas com quem você está compartilhando esse relatório também precisam ser usuários Pro, nessa modalidade avulsa do Power BI. Então, esses dois detalhes. Da mesma organização que você e os seus destinatários também precisam ser usuários Pro. Tem uma outra modalidade de contas do Power BI, que é chamado de Power BI Premium, que a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai deixar material anexo nessa aula, onde é possível você, como usuário Pro, compartilhar com usuários gratuitos. Mas, como eu disse, esse é assunto para um outro momento. O Power BI Mobile também é gratuito, continua gratuito da mesma maneira. Vamos ver então, voltando no serviço do Power BI, como a gente faz esse compartilhamento utilizando essa conta Pro. Aqui no serviço, a gente pode usar a opção de compartilhar no próprio menu superior do nosso relatório. Aqui nessa janela, nós podemos configurar os links que a gente vai criar, esses links protegidos. Existem basicamente três tipos de links que a gente pode criar. Com pessoas na sua organização, você compartilha com todos os usuários da sua empresa que sejam usuários Pro. Pessoas com acesso existente é caso você já tenha compartilhado com alguém, queira recuperar esse link. E pessoas específicas é onde a gente define com quem a gente quer compartilhar. Então, com pessoas específicas, é só clicar em aplicar. E aí você escolhe o endereço das pessoas da sua organização com quem você quer, para quem você quer enviar. Por exemplo, a gente tem uma conta de testes aqui, para quem eu vou enviar. Então, eu posso clicar nesse botão amarelo, ele vai receber uma notificação
no e-mail dele, posso compartilhar pelo Teams, posso copiar esse link e enviar de qualquer maneira que eu quiser também. Por exemplo, eu vou pegar esse link, copiar e vou fazer aquele mesmo teste que eu fiz com o link da conta gratuita. Vou abrir um navegador anônimo, uma janela anônima, e acessar esse link. Perceba que, diferente da última vez, onde o relatório já abriu diretamente, a gente tem aqui uma janela de login. Eu vou fazer um teste usando uma outra conta fictícia que a gente tem. Da mesma maneira, eu não vou continuar conectado nela. E perceba que, num primeiro momento, ele iria abrir o relatório, fez o login, mas, olha o que está falando, solicitar acesso. Você precisa pedir a permissão de quem compartilhou. Então, com essa outra conta fictícia que nós temos, não foi possível acessar. Vou fechar esse navegador anônimo, vou abrir uma nova janela anônima, usar o mesmo link, e dessa vez eu vou utilizar a conta com quem eu compartilhei. Agora ele está entrando na conta para onde eu enviei o relatório, e dessa vez o nosso usuário consegue visualizar. Então, essas são as duas principais maneiras de você compartilhar o seu relatório, Thales. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.